Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Então, esse primeiro vídeo é referente à aula 1 do caderno 5 de atividades da turma do sétimo ano. A ideia é fazer uma revisão do conteúdo do sexto ano, envolvendo frações. Quando a gente estudar, então, o conjunto dos números racionais, basicamente é uma revisão do que a gente já estudou no sexto ano. O conteúdo de números racionais, a única diferença envolve talvez o sinal de número negativo. A gente vai poder entender ou que a fração é um número negativo, ou um número decimal, um número com vírgula, também pode ser um número negativo. E também realizar as operações envolvendo esse significado. Então, a aula 1 e 2 é referente então ao começo do assunto envolvendo frações. Durante a semana, para as aulas do sétimo ano, a gente desenvolve 3 aulas. Uma aula, então, na segunda-feira e 2 aulas na terça-feira. Esse primeiro vídeo é para orientar mais ou menos sobre a leitura do conteúdo envolvendo o caderno 5. As atividades, então, são de fácil entendimento, de acordo com a leitura, vocês vão lembrar do que vocês já estudaram no conteúdo do sexto ano. Continuando. Então, a primeira parte aqui, eu acredito que vocês utilizaram o arquivo PDF para fazer a leitura. Se vocês já fizeram a leitura, muito obrigado. E as atividades dependem de lembrar de como utilizar esse conhecimento de frações. Então, nesse primeiro caso aqui, a primeira leitura envolvendo a aula 1 e 2, é sobre a relação entre fração decimal e a forma decimal, que é o número com vírgula. Então, a relação principal que a gente estuda nesse contexto é uma fração decimal. Então, ela tem um denominador, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. O denominador acaba sendo um número múltiplo de 10, tá? Da base 10, uma potência de 10. Por exemplo, 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado ao quadrado é 100. 10 elevado ao cubo é 1000. 10 elevado à quarta potência é 10.000. E assim sucessivamente. Então, o principal significado que a gente acaba estudando aqui, então, envolvendo a fração decimal, no caso ali, o primeiro exemplo, de acordo com a leitura, 1/10 é representado por 0,1. De acordo com essa leitura, quando eu falo 0,1, eu estou entendendo que tem esse número 1 atrás da vírgula. A leitura envolvendo, então, por extenso aqui, 1/10. O que a gente vai lembrar? Quando a gente faz a divisão por 10, o resultado acaba tendo pelo menos uma casa após a vírgula, dependendo do número que a gente está realizando a divisão. No caso ali, 1/10 na fração, o número 1 dividido por 10 quer dizer que ele vai ter que representar um número pelo menos atrás da vírgula, tá? 1/10. Nota também que na leitura da fração, a gente acaba repetindo o mesmo significado, 1/10. 1 dividido em 10 partes. 1/100, 1 dividido em 100 partes. É a mesma leitura que está aparecendo ali para a gente para o número decimal, número com vírgula. E o que a gente vai identificar nesse exemplo? 1/100, 1 dividido por 100, se a gente pensar em forma de divisão, o 100 possui 2 zeros. É uma indicação que o resultado vai ter pelo menos 2 casas decimais. 2 casas após a vírgula, 2 casas à direita dessa vírgula. 1 milésimo, 1 dividido por 1000. O número decimal também a gente lê 1 milésimo. O que indica isso? Na divisão de 1 por 1000, o resultado vai ter pelo menos 3 casas decimais, essas 3 casas depois da vírgula à direita. Podem contar depois da vírgula. 1/10, uma casa. 1/100, 2 casas. 1 milésimo, 3 casas. E 1/10 de 1 milésimo é 4 casas. São 4 zeros, essa é a noção. Continuando. Essa daqui é uma forma de estudar o quadro valor-lugar utilizando o significado de décimo, centésimo e milésimo. A vírgula serve para separar, vamos pensar então, a parte inteira da parte decimal, a parte que é o número após a vírgula. Antes da vírgula, do lado esquerdo, a gente sempre vai entender como sendo a parte inteira.
Pode ser unidade, dezena, centena, não importa. O número que está à frente da vírgula. Unidade de milhar, dezena de milhar e assim vai. Para o lado esquerdo, de acordo com o que vocês estão vendo aí. Para o lado direito, a gente pode chamar também de parte racional do número. É a parte que envolve o número decimal, a parte que envolve o estudo de fração. Seria a parte que não é inteira do número, tá? Então, lembrando, quando a gente identifica a leitura pelo menos um número atrás da vírgula, do lado direito, sempre atrás da vírgula pensando do lado direito, a gente vai entender como esse número sendo décimo. Se o número tiver duas casas após a vírgula, a gente vai entender isso como centésimo, duas casas. Se o número após a vírgula a gente contar ali três casas, a gente vai entender como milésimo, e assim sucessivamente. 4 casas, décimo de milésimo. 5 casas, aí não tem aí no exemplo, mas é centésimo de milésimo. Depois disso, milionésimo e assim sucessivamente. Aqui então tem a relação de um décimo, um centésimo e um milésimo. Ele está reafirmando que para cada número que a gente está observando ali, o denominador 10, uma casa. O denominador 100, duas casas. O denominador 1000, três casas. Três casas após a vírgula, tá? Se for outro número na fração que a gente está observando, outro número numerador 2, denominador 10, o exemplo que a gente está olhando agora. A gente vai ter que entender que o 2, como se fosse uma divisão, 2 dividido por 10. Esse 2 vai, por ser uma divisão por 10, vai ter uma casa após a vírgula. Só tem o 2 ali para a gente representar, então coloco o 2, a vírgula. Quando não sobra nada na frente, a gente considera então o zero. Se não tem nada na frente, a gente utiliza o zero. A quantidade de casas, se tiver faltando, se não tiver para preencher essas casas, a gente utiliza o algarismo do zero. Continuando. 8 décimos, mesmo caso. O 8 só tem um número ali, ele vai ser uma casa após a vírgula para representar essa divisão por 10. 8 décimos, então o 8 uma casa, o próprio 8 vai representar uma casa após a vírgula. 32 décimos. Ali tem uma representação separando o 30 e o 2. 30 mais 2, 32. Voltaria a ser o mesmo número. Só que a gente entende que o 30 dá para dividir por 10. A gente estudou múltiplos e divisores. Quando o número tem final zero, é possível dividir ele por 10. 30 dividido por 10, a gente entende como 3 inteiros. E a parte decimal, 2 dividido por 10, é 2 décimos. Somando, então, 3 inteiros mais 2 décimos, 3,2. 3 inteiros e 2 décimos. Vocês estão acompanhando a explicação que eu estou falando, lendo ali os 3 exemplos que eu acabei de citar. Essa é uma forma de fazer uma representação utilizando, então, a parte inteira. Pode acontecer de uma fração representar um número que tem parte inteira e parte decimal. E, continuando. Aqui tem exemplos de operações, de representar essas quantidades. Notem uma coisa, a parte pintada, a barra inteira pintada representa um inteiro. No exemplo que a gente disse ali, 30 dividido por 10, o resultado é 3 inteiros. Nota que do lado direito são 3 barras inteiras e 2 décimos. É uma representação da mesma quantidade que a gente estava olhando no exemplo ali. O item A são 3 frações, cada uma observando os resultados aqui. Essa é a representação da quantidade, envolvendo o que é um número inteiro, o que é 2 décimos, o que é 8 décimos, o que é 3 inteiros e 2 décimos. O mesmo exemplo que está ali no item A está representado aqui com a quantidade em quadradinhos, tá? E, de novo, lembrando, quando a gente compara com um número inteiro, seria uma barra inteira completa. No item B tem uma explicação envolvendo aqui o denominador 100. Então, a leitura, quando a gente observar o resultado com 2 casas após a vírgula, a gente vai entender como centésimo, tá? Esse centésimo, qualquer número que tiver, então, na fração 35 centésimos, 145 centésimos, a gente vai entender como sendo, então, uma fração, representando uma divisão do 35 por 100, do 145 por 100.
Nessa divisão, pode acontecer de o resultado apresentar, então, pelo menos duas casas após a vírgula. Então, 35 centésimos, o 3 e o 5, se a gente observar, então são dois números, a gente considera esses dois números duas casas após a vírgula quando a gente divide por 100. Então, quando a gente coloca a vírgula para separar isso, o 3 e o 5 vai ficar atrás da vírgula do lado direito. Se não sobrar nada para pôr na frente, a gente considera colocar essa ideia de nada representar por zero. Então, 0,35. Quando eu falo dessa forma, eu estou colocando os números cada um na sua posição. Depois que eu dividi o 35 por 100, o zero, então não tem nenhuma parte inteira, vírgula, e aí 35 centésimos. O que ficou atrás da vírgula seria a parte não inteira. Mais para frente a gente vai falar que é a parte racional, tá? Continuando, 145 eu posso pensar em separar. Considerar 145 100 mais 45. Quando a gente faz essa operação envolvendo frações, a gente vai lembrar, continua o mesmo denominador para cada uma dessas partes. 100 sobre 100 e 45 sobre 100. Estou fazendo a leitura desse jeito para lembrar o seguinte: 100 dividido por 100 é como se fosse 1. 45 centésimos seria a parte decimal, 0,45. É o mesmo caso do exemplo anterior. O 4 e o 5 vai ficar após a vírgula, do lado direito. Divisão por 100, a gente vai observar pelo menos duas casas decimais. O 4 e o 5 são as duas casas após a vírgula. Se não tem parte inteira, a gente considera então o zero, 0,45. Quando a gente faz essa soma, a parte inteira 1 mais a parte inteira do zero ali, ó, que está representada no outro número, então a gente junta tudo num número só, 1,45. A gente pode entender que tem alguma parte inteira desse número, 1 inteiro e 45 centésimos, tá? Isso tudo que eu estou falando é uma revisão do conteúdo que a gente já estudou no sexto ano, tá? É para relembrar vocês. E na próxima página tem um exemplo representando essa quantidade. Nota que tem um quadrado todo preenchido aqui na 1 inteiro e 45 centésimos. Essa é uma representação envolvendo uma parte de um número que tem a quantidade inteira. Quando a gente olha para o lado esquerdo, 0,35, 35 centésimos, não tem essa parte inteira. A ideia do zero quer dizer que nessa representação não tem parte inteira. Tá bom? Essa é uma das diferenças de um número para o outro. 1,45, então tem 1, tem a parte inteira. Pelo menos a gente vai entender que na quantidade tem um quadrado todo preenchido ali, tá bom? No item C, denominador 1000, a gente vai seguir o mesmo critério das outras divisões. Divisão por 1000, então são 3 zeros o 1000, representando, então, quando for fazer uma divisão, serão 3 casas decimais. O número que estiver em cima dessa fração, o numerador que estiver aparecendo ali, vai ser dividido por 1000. E, lógico, a gente vai ter que observar pelo menos 3 casas decimais nesse resultado. Vocês estão vendo o exemplo aqui. Notem mais uma coisa. Divisão por 10, por causa da quantidade de quadradinhos, a organização coube toda numa fileira. A divisão por 100, a gente organizou em forma de quadrados. São 10 fileiras por 10 colunas, 10 por 10 dá 100, para representar essa quantidade. Aqui, quando a gente utilizou o número 1000, utilizou então a ideia de representar essa quantidade envolvendo o volume, como se a gente fosse empilhar 1000 cubinhos. Então, quando a gente faz a leitura do exemplo do item C, o primeiro que está ali, 451 milésimos, seriam 451 cubinhos do total de 1000, para completar aquela figura que está aí. Se ela tivesse toda preenchida, vocês iriam entender como se fosse um cubo completo, tá? E do lado direito, ali a gente tem 1934 dividido por 1000, olhando a fração como uma divisão. Eu posso entender que o 1934, o 9, o 3 e o 4, vão ser os 3 números após a vírgula, 3 números, 3 casas decimais. E vai ter uma parte inteira. Então, comparando, a gente está olhando ali no exemplo que tem uma quantidade, um cubo completo, é a parte inteira. E o que sobrou depois, 934, é a parte decimal, ou a parte racional.
é a parte do número que vai estar após a vírgula, tá? Aqui tem questões para vocês lembrarem a leitura. Vocês vão fazer isso. Como se escreve a leitura de números decimais, a parte inteira e a parte que está após a vírgula. A gente pensa nisso como se fosse uma parte separada. Continuando. Aqui tem uma noção importante. A gente não precisa citar e falar 0 inteiros e 5 décimos. Vocês podem ler pelo exemplo que a gente só vai falar a parte que tem alguma relevância, a parte que está atrás da vírgula. A parte inteira que é representada por 0, a gente não precisa falar 0,5 décimos. Não é a forma abreviada que a gente está olhando aqui, é representando a quantidade que a gente tem após a vírgula. Aqui em cima, voltando, quando tem uma parte inteira, a gente é obrigado a citar ela na resposta. Então, nessas questões de leitura que tem algum número à frente da vírgula, que tem alguma quantidade que não seja zero, a gente acaba citando ele na parte da leitura. Eu espero que vocês tenham feito a revisão, lido toda essa parte do conteúdo. De novo, é uma revisão do 6º ano, tá? Continuando. Aqui tem mais algumas questões de leitura, alguns nomes. No caso ali, o meio acaba recebendo uma nomenclatura um pouquinho especial. Em vez de falar 5 décimos, a gente pode ler como meio, porque representa metade. Tá? Continuando aqui, as questões de leitura e organização. A primeira representação que a gente está vendo nesse quadro é uma representação fracionária. A gente vai entender que essas 3 frações que que a gente está visualizando ela, são de frações impróprias. O numerador e o denominador. O de cima é o numerador, ele é maior que o de baixo, o denominador. Então, na representação fracionária, a gente está observando ali, no caso, 17 décimos é uma fração imprópria, porque o número de cima é maior que o de baixo. Na segunda, 249, aí embaixo, 100, a gente faz a leitura centésimos. 249 centésimos. A leitura, então, o número de cima, o numerador, é maior que o denominador de baixo. É outra fração imprópria. No terceiro exemplo, daí a gente tem 84 milésimos. O 84 não é maior que o 1000. Aí, nesse caso, a gente chama de fração própria. Aí, por definição, essa fração própria não tem como representar como número misto. A gente depende de uma quantidade inteira que vai estar aparecendo na resposta. Continuando, a segunda parte, a segunda coluna da explicação, representação decimal. Quando a gente faz a divisão do 17 por 10, o resultado é 1 inteiro e 7 décimos. Se a gente tem uma representação de número decimal, que a parte inteira não é zero, a gente pode transformar isso num número misto. Então, esse 1 inteiro é o 1 que fica na frente da fração do número misto, que vocês estão olhando na terceira coluna. E 7 décimos é a leitura da fração que a gente tem ali. Quando a gente faz a leitura da fração, é a parte que sobra, tá, pessoal? A parte inteira fica na frente da fração do número misto, 1 inteiro. E o que sobrou, então, 7 décimos, é a parte racional. Eu posso colocar um exemplo a mais sobre esse número misto depois na explicação das atividades, tá? Continuando, o segundo exemplo, 2 inteiros e 49 centésimos. Quando a gente fala da leitura de 2 inteiros, é a parte inteira do número misto. O 49 que aparece após a vírgula é a parte decimal. Então, 49 sobre 100. E 84 milésimos é a parte decimal. Quando a gente está olhando o zero na frente da vírgula, quer dizer que não tem parte inteira. A gente não representa número misto que não tem a parte inteira à frente da vírgula. E continuando. Aqui na questão dos exemplos. Simplificação de fração. A gente já estudou isso no 6º ano. A gente precisa lembrar quando um número é múltiplo de outro. Quando o número é múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5. As regrinhas de divisão que envolvem esses números. A gente identifica um número que é múltiplo ao mesmo tempo do numerador, que é o de cima, e o denominador, o número que é o de baixo dessa fração. É possível fazer uma divisão pelo mesmo número em cima e embaixo? A gente realiza essa divisão, no caso ali, 216 centésimos. A gente divide por 4 o numerador e o denominador.
A fração que a gente obtém, a gente chama de fração equivalente. Por mais que ela está escrita com outros números, essas frações elas representam o mesmo tamanho. 216 centésimos é equivalente a 54,25 avos. É a leitura das frações que a gente está olhando ali. No primeiro exemplo, não é possível fazer uma divisão do 39 e o 10 por um mesmo número, que não seja 1. A gente faz a divisão, simplifica essas frações, torna esses números menores. A ideia é tornar eles mais simples para o entendimento. No próximo exemplo ali, 25 milésimos. Por coincidência, o 1000 é possível dividir ele por 25. E na parte do numerador, o 25, então, o número é sempre divisível por ele mesmo. Então, 25 dá para dividir por 25 dá 1. 1000 dividido por 25 dá 40. Nesse caso, daí, 1 sobre 40, eu não consigo fazer mais nenhuma divisão, a não ser que seja por 1, mas daí não vai mudar os números. 1/40 avos. O que eu tenho que entender? Por mais que essas frações estão escritas com números diferentes, 25 milésimos é equivalente, tem o mesmo tamanho que a fração 1/40 avos. Tá? Frações equivalentes, então, vocês podem pensar que são frações que representam o mesmo tamanho, a mesma quantidade, só que escrita com números diferentes. Tá? Continuando as explicações aqui, como fazer as leituras, como organizar esses números. Então, 3,9 tem o 9 atrás da vírgula, é uma divisão por 10. Eu posso retirar essa vírgula e escrever 39, quando eu tiro a vírgula é 39. Esse número atrás da vírgula eu posso representar com o denominador 10. 2 inteiros e 16 centésimos. A ideia de ter dois números após a vírgula, eu vou entender como se fosse uma divisão por 100. Então, eu posso tirar a vírgula, em vez de ter 2,16, eu vou ter 216. E representar esses dois números que estavam atrás da vírgula, colocando a ideia da fração com o denominador 100. O mesmo processo a gente vai fazer ali com 25 milésimos. Tirando a vírgula, 0,025, se a gente tirar a vírgula, o zero à esquerda não serve para nada, a gente só vai observar o 25. E são 3 casas após a vírgula. Então, a gente vai considerar, 3 zeros, divisão por 1000. A quantidade de casas está relacionada com a quantidade de zeros. Uma casa após a vírgula, uma casa decimal. A principal ideia que a gente tem é uma divisão por 10. 2 casas após a vírgula indica, então, talvez uma divisão por 100. E 3 casas após a vírgula indica uma divisão por 1000. 2 casas, 2 zeros, é 100. 3 casas na divisão, então 1000, 3 zeros, tá bom? Aqui tem mais, de novo, lembrando o conteúdo do sexto ano. A gente representa esses números decimais numa reta. Então, a gente considera o seguinte, as posições que são marcadas numa reta numerada são os números inteiros. Foi o conteúdo que a gente utilizou no primeiro e no segundo bimestre. Aqui, a diferença que a gente vai pensar é colocar esse número decimal, identificar a posição dele de acordo com o número decimal que ele está apresentando. Então, aqui no caso, 1/4 é a mesma coisa que eu considerar ali 0,25. Se eu dividir 1 por 4, o resultado que eu vou obter é um número decimal, o 0,25, eu teria que colocar e identificar uma posição para esse número na reta numerada. No caso, 0,25, ele está próximo do zero, mas ele não chega até o número 1. Eu já tenho que entender que 0,5 está entre 0 e 1. 0,25 ele está mais próximo do zero, ele não chegou à metade, entre o 0 e 1. Essa é a noção para colocar o número decimal numa reta numerada, identificar a posição dele. Outra dica, quando a gente utiliza a fração, 1/4 quer dizer, a distância que envolve do 0 até 1 vai ser dividida em 4 partes. Dessas 4 partes, a gente fala 1/4, a gente considera só uma. De acordo com a divisão que a gente está observando, um número nessa posição. Uma parte desses 4 números, dessas 4 partes, representa 1/4. É uma noção também para colocar os números numa reta numerada. Como que a gente compara número racional?
a gente segue uma ordem. Primeiro a gente compara os números inteiros que estão na frente da vírgula. A gente compara se é maior ou se é menor, ou se ainda é igual. No caso ali, eu tenho 2 inteiros e 25 centésimos, 2 inteiros e 75 centésimos, 3 inteiros e 25 centésimos. O que interessa é olhar para o número que está à frente da vírgula, do lado esquerdo. Por essa lógica, eu já sei que 3,25 é o maior de todos. Ele tem a maior parte inteira. A gente olha os outros números que estão após a vírgula. Aí a gente compara, faz o desempate, quem é maior, quem é menor, tá? Seguindo essa lógica, quando a gente compara 2 inteiros e 25 centésimos e 2 inteiros e 75 centésimos, a gente vai considerar que o 2 está igual da parte inteira. Mas após a vírgula, o 25 e o 75. O 75 é o maior, então 2 inteiros e 75 centésimos seria pela ordem o segundo número maior nessa sequência. Por último, o menor de todos, 2,25, 2 inteiros e 25 centésimos. Utilizando os símbolos de diferença de comparação, na primeira situação aqui que eu estou olhando, tá? Eu vou deixar separado aqui, ó. Olha bem na parte de baixo do vídeo. 3,25, então a gente usa o símbolo do maior, colocando em ordem ele aparece como o primeiro. 2,25 é o segundo maior, e terminando a comparação, o menor de todos ficou para o final, 2,25. Eu escrevi os números em sequência, do maior ao menor, é uma sequência decrescente. Quando é uma sequência crescente, a gente começa do menor até o maior. Nota que a posição dos símbolos muda. O símbolo de maior, agora a gente vai olhar ali na sequência símbolo do menor. E de acordo com a posição, com o entendimento que eu tenho desses números, eu tenho que observar que 2,25 e 2,75, eles passam do número 2, mas não chegam até o número 3. E quando eu for fazer essas marcações na reta numerada, eu posso considerar, por exemplo, as marcações de 1 em 1 milímetro. Entre o 2 e o 3, eu tenho as marcações de milímetro em milímetro, 2,2, 2,3. O 2,25 vai estar entre eles. 2,75, eu tenho a marcação de 2,7 e 2,8. O 2,75 estaria no meio dessas marcações de milímetro, por exemplo. Lembrando que a marcação de milímetro, por mais que tenha a ver, comece com a letra M, não é milésimo. Seria a 10ª parte do centímetro, em comparação. Seria 10 partes, considerando o centímetro. Agora, se a gente considerar a marcação de 1 metro, aí sim, para cada 1 metro são 1000 milímetros. Tá bom? Continuando a leitura aqui dos exemplos. Representação de números decimais equivalentes. Então, para cada número que a gente observa ali com número com vírgula, se ele for um número racional, ele pode ser escrito em forma de fração. Existem números que a gente chama de irracionais. Ele tem uma representação decimal em forma de vírgula, mas ele não pode ser transformado numa fração. Então, até o momento, a gente está considerando todos os números desse exemplo, eles são números racionais. São números com vírgula, que a gente consegue representar também em forma de fração. Essa é a ideia de ser equivalente. Eles têm o mesmo significado, só que representados de forma diferente aí. O 0,5, 0,50, 0,500, esses números decimais, em forma de vírgula, representam a mesma quantidade. O 5, que a gente considera observar ali, está na mesma posição dos 3 números. A diferença na leitura décimo, centésimo, milésimo, envolve a quantidade de casas que a gente está olhando atrás da vírgula. 0,5 só tem uma casa após a vírgula. 0,50 tem 2 casas após a vírgula, mas ali a gente considera o 5 atrás dele, como não tem nada, o 0 ali, é só para indicar então a quantidade de casas decimais. Tá bom? Sobre as atividades, eu vou organizar um segundo vídeo para fazer a orientação dessas atividades, tá bom, pessoal? Por enquanto, muito obrigado por ter assistido essa videoaula até o final.